Discurso de ódio, psicologia das massas, mídia e sistema penal. O que esses elementos têm em comum? Seria possível afirmar, então, que o discurso de ódio, muitas vezes propagado pelos veículos midiáticos, teria o condão de surtir reflexos no sistema penal? E que papel, então, teria a psicologia das massas, um tema bastante trabalhado por Freud em todo este contexto? É o que nós vamos conversar hoje aqui no canal Resenha Criminal. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Ricardo dos Santos e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante polêmico e bastante atual acerca das ciências criminais, que é o chamado discurso de ódio. Para facilitar a didática, eu optei por dividir o vídeo de hoje em 3 grandes tópicos. Num primeiro momento, nós vamos conversar sobre temas relacionados à psicologia, discussões acerca do ser humano. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a livre manifestação do pensamento, o direito à liberdade de expressão e como isso é garantido no ordenamento jurídico brasileiro. E por fim, nós vamos falar sobre o discurso de ódio e como ele tem reflexos no âmbito penal. Eu acho importante frisar, antes mesmo de nós adentrarmos nesse primeiro tópico, que a minha formação não é na área da psicologia. Como já foi dito aqui no canal, minha área de formação no direito, porém, no vídeo de hoje nós vamos nos valer da chamada interdisciplinariedade, que é a conjugação de diversas ciências, de diversas matérias, de estudos de diferentes áreas para a compreensão de algumas questões da vivência humana. Dessa forma, eu vou me basear aqui principalmente no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu e Outros Textos, do Sigmund Freud. E eu começo aqui hoje a nossa discussão falando daquilo que há de mais complexo no nosso mundo, que é o próprio ser humano. Primeiramente, é importante nós termos em consideração que o ser humano é uma criatura individualista. Embora na grande maioria da sua vida e na grande maioria das pessoas, nós tenhamos uma preponderância em viver em comunidade, em atingir objetivos comuns, porém, sem nunca afastar a nossa individualidade. Essa individualidade do ser humano, ela pode ser externada através de ações, através de palavras, de gestos. Todas estas são maneiras de nós mostrarmos como o nosso próprio eu se comporta. Neste sentido, Bauman e Reinhold, no livro A Individualidade em uma Época de Certezas, defendem que a individualidade humana ela é construída e desconstruída a partir das próprias interações com outros indivíduos. Ou seja, o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas ideologias, elas vão sendo desconstruídas e construídas com o passar do tempo. E diante disso, nós podemos afirmar que o ser humano ele tem um problema para lidar com frustrações. Ou seja, quando aquilo não sai da forma que nós esperamos, nós não atingimos aquele objetivo que nós almejamos, a nossa tendência é sim se frustrar. É um comportamento natural do ser humano. Diante disso, no decorrer de toda a nossa vida, nós buscamos atingir os nossos objetivos, galgar os nossos sonhos, e assim a psicologia procura entender qual é a concepção do ser humano, como ele se comporta, como isso se desenvolve dentro dele, até que isso é externalizado ao mundo e às outras pessoas. Você pode estar se perguntando, mas João, o que isso tem a ver com o direito? O que isso tem a ver com a área criminal, com o objetivo do canal? Calma que você já vai entender. A partir de agora, então, eu friso em 2 concepções acerca da psicologia. De um lado, a psicologia individual e do outro lado, a psicologia das massas, ou a psicologia social. Claro que o âmbito da psicologia é gigantesco, algo que seria impossível eu abordar aqui nesse vídeo. Mas, em linhas gerais, essa concepção dualista da psicologia individual e de massas é bastante importante e diretamente ligada ao nosso tema de hoje do vídeo. Freud diz que a psicologia individual ela busca investigar os comportamentos individuais do indivíduo, como o próprio nome já indica.
Porém, é muito difícil de nós fazermos isso sem considerar a interação com outros seres vivos, com outros seres humanos. Até porque, conforme eu disse, dificilmente, eu diria que até quase impossível, na vida de um ser humano, ele não interagir com outras pessoas. Por outro lado, então, a psicologia das massas, a psicologia social, procura entender como um grupo de indivíduos, como uma massa psicológica, pode interferir no pensamento, nas ações de outro indivíduo considerado particularmente. A psicologia das massas, então, considera um indivíduo particular que compõe um certo grupo, uma certa massa de pessoas que se reúnem para um determinado fim e por um dado momento. Nas palavras de Freud, então, a psicologia das massas ela pode ser identificada quando o indivíduo tem um comportamento diverso daquele que ele normalmente teria se não fosse a influência desse grupo, dessa massa de pessoas. Dessa forma, então, nós temos o quê? Uma individualidade, uma heterogeneidade sendo substituída por um coletivo, por uma homogeneidade de elementos, de pensamentos, de atos. E conforme nós vamos ver aqui, a psicologia das massas, ela pode ser um grande elemento para difusão e aumento do que nós chamamos de discurso de ódio, que nós vamos discutir daqui a pouco. Diante disso, eu peço para vocês guardarem na memória essas questões relacionadas à psicologia das massas e agora eu adentro no nosso segundo tópico, que fala sobre o direito à livre manifestação do pensamento, sobre a liberdade de expressão e quais são os reflexos jurídicos desses direitos, como que nós podemos verificar na prática como eles são exercidos, como eles são protegidos de ingerências de terceiros. Diante disso, é importante nós frisarmos que, embora o Brasil tenha em sua história pouco mais de 500 anos, pouco nós podemos falar sobre o seu caráter democrático, sobre a sua vida democrática, já que o Brasil só adotou esse sistema, essa estrutura de Estado democrático de direito após a Constituição Federal de 1988. Contudo, o fato de promulgar uma Constituição cidadã, visando ali um Estado democrático de direito, não resolveu todos os problemas brasileiros. Embora nós tenhamos deixado um período bastante turbulento e nebuloso da história brasileira, que foi a ditadura militar. Eu quero dizer que a Constituição sendo promulgada, alguns direitos extremamente importantes sendo respeitados, não mudaram o panorama de uma hora para outra. Porque ainda hoje nós verificamos uma série de ingerências, uma série de violações, principalmente quando nós estudamos criticamente e a fundo o sistema penal brasileiro. Nesse sentido, o discurso de ódio, que é, podemos dizer, o principal tema desse vídeo, embora nós vamos apresentar outras discussões que são bastante importantes, ele tem direta ligação com os direitos constitucionais, os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão. Nesse sentido, então, a Constituição, no seu artigo 5º, onde nós temos os direitos e garantias fundamentais, nós verificamos que uma série de direitos, uma série de proteções à liberdade do indivíduo foram inseridas e devem, sim, ser plenamente protegidas, o que não ocorria no período durante a ditadura militar. Eu cito então como exemplo, como garantias constitucionais ao direito de liberdades do indivíduo, estes que estão elencados no quadro. Nós podemos notar que no artigo 5º, no caput, ele prevê o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, como exemplo, eu cito o inciso 4º, o inciso 6º, o inciso 8º, o inciso 9º. No inciso 4º é prevista a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 6º é declarado que é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No inciso 8º, está previsto que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí, no inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós podemos verificar então que essas garantias vão totalmente ao encontro daquilo que se lutava, daquilo que foi derramado sangue durante a ditadura militar. Ou seja, garantindo que as crenças sejam livremente exercidas, que a liberdade artística, algo que foi muito suprimido nesse período, também possa ser exercida livremente, bem como outros direitos, conforme nós lemos agora há pouco. E todos esses direitos, então, previstos na Constituição, eles se estabelecem a partir de um agir. Eles outorgam a possibilidade de o indivíduo agir dessa forma e assim a Constituição garante este direito. Por outro lado, então, existem alguns direitos que eles não se constituem como um agir, mas eles proíbem qualquer ingerência, qualquer atividade contra a outra pessoa. Por exemplo, esses direitos de livre manifestação do pensamento, de crença, liberdade artística, eu tenho todos esses direitos de agir conforme a minha vontade, conforme a minha individualidade. Porém, existem alguns direitos que me protegem, que protegem você que está assistindo, contra outras pessoas. Nesse sentido, então, no mesmo artigo 5º, eu trouxe aqui para vocês alguns incisos que demonstram esses direitos que eu falei, que protegem contra uma ação de terceiros. Vejamos no quadro, então. No mesmo artigo 5º, nós podemos citar, então, como alguns direitos fundamentais. Então, o caput ali se repete, né? Mas vamos nos atentar ao que diz o inciso 10 e o inciso 12. No inciso 10, é previsto que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. No inciso 12, é previsto que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, as ações dos indivíduos, a liberdade garantida por aqueles primeiros incisos que eu narrei para vocês, vai de encontro a essas previsões legais. Ou seja, o indivíduo é livre para se manifestar, mas ele não pode fazer isso violando a intimidade, a honra de outra pessoa. Eu acho extremamente importante ressaltar também que essas proibições, esses mandamentos proibitivos que a Constituição traz, eles não criminalizam essas condutas, até porque essa função, essa incumbência é exclusiva do direito penal. Porém, o que nós vemos nos dias atuais, em diversas situações, é uma ação dos indivíduos que extrapola essa permissão prevista na legislação vigente, em especial na Constituição Federal. E assim, não é incomum nós percebermos que em algumas situações o indivíduo exerce a sua liberdade de expressão, porém violando o direito de outrem. E é justamente nesse ponto, essa é a questão chave que eu quero chegar. Ofensas atinentes à religião, à liberdade sexual, à etnia, tudo isso nós presenciamos de uma forma demasiadamente acentuada e que não compactua com aquilo que está previsto no ordenamento jurídico vigente. Há uma certa confusão de exercício das prerrogativas legais. E nós não podemos negar então que essas questões elas tendem a aumentar, a expandir através dos meios de comunicação de massa, como a internet, a TV, o rádio. Dessa forma, as redes sociais, os meios de comunicação,
que deveriam ser utilizados para aproximar as pessoas, principalmente nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo hoje, elas são utilizadas para difundir o ódio, para propagar o ódio. E é exatamente isso no que se constitui o chamado discurso de ódio. O discurso de ódio não é uma palavra, não é uma pequena ofensa, uma desavença que você tem com outra pessoa, mas algo que extrapola a normalidade. Costumeiramente, então, nós presenciamos algumas atitudes em meios de comunicação, nas redes sociais, que deturpam a sua própria finalidade, já que elas foram, pelo menos em tese, criadas para aproximar as pessoas. Mas, ao contrário disso, elas são utilizadas para difundir e propagar o ódio contra grupos, contra pessoas que muitas vezes não têm as mesmas concepções daquelas pessoas que são as autoras dessas ofensas. A Márcia Tiburi, na apresentação da obra Discurso de Ódio e Sistema Penal, do professor Salah Hassan Khaled Jr., diz o seguinte: na sociedade do espetáculo, a manipulação do ódio se dá pelos meios de comunicação de massa. Nesse contexto de imaginação manipulada e controlada, o que ninguém percebe é que o ódio que transita não lhe pertence. Assim como as pessoas vivem a repetir ideias prontas que não são suas, que são impensadas, do mesmo modo reproduzem afetos que não são seus. Notem que essa ideia trazida pela Márcia Tiburi se aproxime muito da perspectiva que eu trouxe acerca da psicologia das massas. Ações dos indivíduos que, se fosse considerado unicamente, individualmente, dificilmente ele teria essa ação, pode ser verificada na propagação do discurso de ódio através dos veículos de comunicação, onde é formada uma massa psicológica, embora as pessoas não estejam presentes e unidas fisicamente, a compreensão, a ideologia delas é unificada através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Como eu tenho certeza que vocês já acompanharam os outros vídeos aqui do canal, eu sempre gosto de trazer o conceito daquele tema que está sendo trabalhado, para que a partir dele nós possamos expandir a discussão. Dessa forma, o discurso de ódio consiste na manifestação de ideias intolerantes, preconceituosas e discriminatórias contra indivíduos ou grupos vulneráveis, com a intenção de ofender-lhes a dignidade e incitar o ódio em razão dos seguintes critérios: idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de imigrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, estado de saúde física ou mental, inclusive infecto contagioso e condição psíquica incapacitante ou qualquer outra condição. Denota-se então a difícil maneira de nós prevermos, anteciparmos ações que se configuram como discurso de ódio, como uma manifestação de ódio. Isso porque, diferente de uma violência física, que ainda, em certos casos, nós tenhamos uma dificuldade, mas permite que nós tenhamos ações a se proteger dessas ingerências, o discurso de ódio é uma manifestação silenciosa, que muitas vezes já tomou proporções gigantescas e nós ainda não estamos nem sabendo. E por conta desse impacto gigantesco, o discurso de ódio tem sim direto reflexo, direta relação com a seara penal. E com isso nós chegamos ao nosso terceiro e último tópico aqui do vídeo. A grande mídia, e quando eu digo isso eu me refiro aos grandes conglomerados empresários que visam ali noticiar questões imparciais de forma clara e com um senso de justiça, ela normalmente ela normalmente noticia questões relacionadas ao direito penal, a seara criminal. Isso nós encontramos quando são propagadas ideias punitivistas, segregacionistas, sem se preocupar com aquele ódio que está sendo disseminado. E, infelizmente, muitas vezes
sem a necessária veracidade que se espera dessas informações. Nesse sentido, o professor Salah Hassan Khaled Jr., nessa obra que eu citei, Discurso de Ódio e Sistema Penal, ele diz que o discurso de ódio da grande mídia faz com que qualquer medida de intensificação da repressão seja comemorada, pois a percepção generalizada é de que o sistema é conivente com a criminalidade. Os crimes de honra, por exemplo, eles se constituem como discurso de ódio, já que é pregada uma supremacia masculina em detrimento das mulheres que não se confirma, que não se sustenta. Notem que eu usei o termo crimes de honra e não crimes contra a honra, que são previstos na legislação penal, são os crimes de calúnia, difamação e injúria, que de certa forma, a depender do contexto e do caso concreto, podem sim ser considerados discurso de ódio. Notem, eu não quero dizer que qualquer ofensa, que qualquer manifestação do pensamento contrária a outra pessoa se constitui como um discurso de ódio, mas são aquelas ações de um grupo de pessoas destinada a desabonar um outro grupo vulnerável por questões específicas desse grupo minoritário. Então vejam, são questões extremas, são questões mais sérias e não uma simples ofensa contra uma ou duas pessoas. Percebam então como nós podemos estabelecer essa relação entre o discurso de ódio e o sistema penal propagado pela psicologia das massas através da mídia e dos meios de comunicação. Compreendam como esses quatro elementos eles se comungam entre si e acabam desencadeando uma série de fatores que, por vezes, compete ao direito acabar resolvendo. Como último ponto aqui do vídeo, eu quero frisar que eu não sou contra os meios de comunicação, contra a mídia, contra as redes sociais, até porque eu sou um usuário delas. Até porque eu estou falando com você através de um meio de comunicação que é o YouTube. Contudo, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes ações, algumas práticas, elas extrapolam aquilo que está previsto na legislação e acabam por desencadear uma série de fatores negativos, seja para alguns indivíduos considerados individualmente ou para a própria comunidade. Dois exemplos aqui que eu trago acerca de como a mídia influenciou na seara penal de uma forma bastante incisiva é primeiramente o caso da Eloá. É um caso que aconteceu há alguns anos atrás, inclusive tem um documentário aqui no YouTube que se chama Quem Matou Eloá, que a todo momento, nos 4 dias de sequestro, a mídia teve contato inclusive com o sequestrador. Então nós ligávamos os noticiários, os programas sensacionalistas que passavam à tarde, e eles estavam noticiando questões acerca desse sequestro que infelizmente acabou com a morte da jovem. A jovem então acabou sendo baleada pelo ex-namorado e a mídia tratou desse caso de uma forma muito questionável. Não cabe aqui tempo para eu falar sobre esse documentário, mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição e assistam. É nesse ponto, é nessa atuação da mídia que eu quero frisar nesse vídeo e na sua opinião nos comentários. Por fim, então, eu cito aqui o caso da influenciadora Mariana Ferrer. É um caso que nós já tratamos aqui no canal. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link, é só você ir lá conferir depois, em que a mídia tem direta relação com o direito penal, tal como eu me propus apresentar aqui nesse vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para você não perder nenhum vídeo. Nós estamos lançando vídeos novos todas as terças e quintas às 10 horas da manhã, sempre trazendo questões sobre criminologia. Tem uma série bastante legal aqui no canal que a gente está fazendo, trazendo outras discussões sobre as ciências criminais. E é sempre importante lembrar que as obras, os artigos que eu utilizo para a gravação da aula estão na descrição. Se você tiver interesse, é só ir lá conferir. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.